Sexta-feira da Paixão, o que isso realmente significa? Então hoje é dia 29 de março, dia em que os cristãos aí celebram a morte de Jesus. Então vamos entender agora o que significa aí o nascimento, essa crucificação, a morte e a ressurreição de Cristo. Então já disse para vocês em outras ocasiões que a Bíblia é um livro amplamente astrológico e não deve ser interpretado de forma literal porque não vai dar certo. Então, se você for levar para o lado literal essa questão da ressurreição de Jesus, na Bíblia você vai achar muitas contradições de um texto contradizendo o outro do mesmo assunto, que seria o relato da ressurreição de Jesus. Vamos ver aqui, por exemplo, em Marcos. Em Marcos 16:5 diz que as mulheres entrando no sepulcro viram um jovem. As mulheres viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca e ficaram espantadas. Aqui no livro de Marcos está dizendo que viram um anjo. Aqui esse jovem aqui seria um anjo. Já no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 3 e 4, diz outra coisa do mesmo assunto que seria a ressurreição de Jesus. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois anjos. Aqui já são dois anjos. Então em Marcos relata que é um anjo só, aqui já relata que são dois anjos. Já no livro de João, aqui falando do mesmo assunto, aqui já diz que era uma mulher só. Nos outros dois, Marcos e Lucas, diz que eram duas mulheres e elas estavam dentro do sepulcro. Aqui em João já fala que é Maria Madalena. Já é outra pessoa, já é uma pessoa só, chorando fora do sepulcro. Ou seja, Marcos e Lucas diz uma coisa e João diz outra. Então, em um texto fala que era um anjo, no outro fala que era dois. Tem passagem que fala que a pedra estava em cima do túmulo, na outra já fala que a pedra já tinha sido retirada, já fala que um anjo estava sentado lá direito, no outro já fala que não tinha anjo nenhum, então vai causar uma verdadeira confusão, porque a Bíblia é um livro amplamente astrológico, e se você não interpretar dessa maneira, você vai cair do cavalo. Então entra em contradição, porque a Bíblia não é um livro literal. E agora eu vou falar o que realmente é essa questão de nascimento, crucificação, morte e ressurreição de Cristo. Então, pessoal, já disse para vocês que Jesus é só um personagem, um Messias solar que representa o gnosticismo cristão. Então, Jesus é um Messias solar que representa um astro. É tudo simbólico, tá, pessoal? Tudo isso é simbologia, é alegoria, é uma coisa amplamente astrológica. Então, Jesus é só um Messias solar que representa uma era. O Sol, com seu poder de dar a vida e também de salvar, foi personificado como um Criador, um Deus, o Deus Sol, a luz do mundo, o Salvador da humanidade. Então, por exemplo, no dia 25 de dezembro acontece o fenômeno do solstício de inverno. Então, do solstício de verão ao solstício de inverno, os dias parecem ficar mais curtos e frios. Da perspectiva de quem está no hemisfério norte, o Sol parece se mover para o sul e ficando menor e mais fraco. Então, com o encurtamento dos dias e o fim das colheitas, se aproxima o solstício de inverno, simbolizando aí o processo de morte. Seria a morte do Sol. E pelo 22º dia de dezembro, o processo de falecimento estaria completamente realizado e faz com que atinja o seu ponto mais baixo no céu. E então o Sol para de se mover por 3 dias, e durante esses 3 dias ele fica ali pelas redondezas do Cruzeiro do Sul ou Alfa Crucis. E depois desse período, em 25 de dezembro, o Sol se move 1 grau dessa vez para o norte, trazendo perspectiva de dias maiores, de mais calor e a primavera. E assim se diz que o Sol morreu na cruz, ficou morto por 3 dias apenas para ressuscitar e nascer mais uma vez. Então essa é a razão pela qual Jesus e muitos outros messias solares compartilham da ideia de morte, crucificação e ressurreição após o 3º dia. Então isso é simplesmente o período de transição do Sol antes de mudar para a direção contrária no hemisfério norte, trazendo assim a primavera ou a salvação. E a analogia mais óbvia de todo esse simbolismo astrológico são os 12 discípulos de Jesus. Eles representam simplesmente as 12 constelações do zodíaco com que Jesus, sendo o Sol, viaja. E de fato o número 12 está presente ao longo da Bíblia, ele tem toda uma representação e como eu disse já em outros vídeos, a Bíblia é um livro amplamente astrológico e Jesus é o Deus Sol.